Pessoal, em História, nós temos aqui a unidade 2, Patrimônios Históricos e Culturais, tá? Observe a imagem, né, onde tem carnaval, samba, pelo jeito, não sei se é frevo, parece, alguém, alguma coisa aqui parecido com isso. É a cultura do nosso povo, né? Principais passos. As construções históricas apresentadas na imagem estão bem preservadas? Qual a manifestação cultural é representada na imagem? Você conhece alguma manifestação cultural da sua cidade ou município? Então, nossa aqui, você conhece alguma? Nós temos uma que a gente está chegando bem próximo agora de junho ou julho. Nós temos sempre uma festa, né? Que é a nossa cultura. A festa junina, julina, né? Alguns que chamam. Então, é a nossa cultura essa. Junto vem, nessa mesma época, vem o boi de mamão, né? Que é a nossa cultura aqui também. Nossos patrimônios. Já falei bastante de patrimônio de vocês, a nossa cultura. Nosso patrimônio. Em grandes partes das cidades brasileiras, existem construções e monumentos muito antigos que foram preservados até os dias de hoje. Alguns exemplos dessas antigas construções são os casarões, os fortes, os mosteiros, os coretos. Nós temos bastante, já falei que nós aqui temos bastante fortes, temos mosteiros no sul da ilha, o único que eu conheço, pode ser que tenha outro, tá? Fortes são construções destinados a defender um local de uma cidade. Os fortes eram comuns no litoral. No passado, eles serviam para defender o território das invasões estrangeiras. Mosteiros, lugares onde viveram os monges, homens que se isolavam e viviam para a religião. Coretos, construções decorativas construídas em praças ou jardins públicos para pequenos espetáculos musicais. Eu, sinceramente, não conheço nenhum aqui. Pode até ter, mas eu não conheço. Tá? Aqui são os lugares. Aqui tem um chafariz, ó, na Praça de Marília, que fica a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi construído por um importante artista brasileiro chamado Aleijadinho, em 1759. Tá? Aqui nós temos o que fala um pouquinho de quem é Tomás Antônio Gonzaga. Né? Ele foi advogado que nasceu em Portugal. O pai era português e a mãe era brasileira. Não, o pai brasileiro e a mãe portuguesa, isso. Ele viveu em Ouro Preto, Minas Gerais. E uma das suas principais obras é Marília e Dirceu. Aqui tem um desafio, né? Lembrando sempre que as nossas construções históricas, né, a gente temos que cuidar bem dela, porque dela faz parte da nossa história, né? Se a gente cuidar do nosso patrimônio, isso aí a gente vive. Eu já falei diversas vezes para vocês sobre isso, porque o livro traz principalmente isso, né? Depredações, destruições feitas de propósito em uma propriedade pública ou privada, furtos, né? Atos de retirar sem violência algo que não pertence, né? Nos pertence. Cidades históricas. Aqui nós temos uma cidade histórica. Tiradentes é uma cidade histórica que fica no interior de Minas Gerais. Isso aqui é lá em Minas Gerais. Nós temos as nossas histórias aqui, as nossas cidades históricas, que já falei em outras aulas para vocês, tá? Sobre São José é uma cidade histórica. Florianópolis também, nós temos diversos bairros da cidade de Florianópolis que são lugares históricos, né? Ribeirão da Ilha, no norte da ilha também tem, fugiu o nome agora, mas tem cidades, lugares, né, históricos aqui nossos, de Santa Catarina, tá? Nós temos cidades
que são históricos aqui. Nós temos a cidade de Blumenau, nós temos cidades para o sul, próximo de nós. Aqui traz muito, no livro, na apostila, lugares mais distantes, mais São Paulo e lá para o Nordeste e o Sudeste, né? Você já conheceu uma cidade histórica? Sim ou não? Fale e respondam ali as duas perguntas, certo? Reconhecendo os patrimônios. Em cada época da sociedade, seleciona o que se pretende deixar como memória aos seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas têm costume de tirar fotografias, né? Isso aí é algo particular, que a gente tira a fotografia para a gente guardar, né, como lembrança. Vocês têm foto de vocês pequenos, a família de vocês tem fotos antigas, dos avós, os pais de vocês têm fotos antigas de festas. Isso aí faz parte da nossa cultura, para nossa história. Tipo assim, eu tenho fotos da minha família para minha história. Tá? E cada um tem essa particularidade, né, de fazer isso. Gravar, gravações, guardando. E tem também os patrimônios, né? Os reconhecidos, assim, tem muitas cidades que guardam. Nós temos aqui, próximo de nós, nós temos a ponte Hercílio Luz, que eu já falei sobre ela, é um marco histórico nosso aqui, né? Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e o reconhecimento de patrimônios históricos e culturais brasileiros. É o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ali tem a sigla. É uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão. Aí aqui nós temos mais alguns exemplos de coisas que foram a Vila Ferroviária, né? Que é um patrimônio histórico, que hoje nós temos bem poucos lugares que tem. O trem, né? Nós temos uma extensão territorial tão grande que poderia ter bastante, né, trem, mas nós temos bem pouco hoje e já houve muitos, né? Tem um jogo rápido. Aqui nós temos uma aldeia, tribo indígena Camauara. Tem uma população aproximadamente de 400 pessoas que vivem isoladas no interior do Mato Grosso. Os nossos índios já são mais civilizados, né? Bem próximo da gente aqui. Nós temos as duas em Biguaçu e aqui no Morro dos Cavalos nós temos duas tribos indígenas aqui. Existe patrimônio que são importantes em uma grande sociedade como um país e outros bem que têm importância para os grupos menores. Essas pessoas como cidades, vilas e povos indígenas. Também tendo o valor histórico para os grupos menores específicos dos patrimônios que revelam uma grande diversidade cultural da humanidade. Patrimônio cultural. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existem também outros tipos de patrimônio. Os culturais. Podemos dividi-los em patrimônio culturais materiais e imateriais. Tá? Veremos o que é cada um deles. O cultural são os bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, fotografias, os filmes, gravações, entre outros. Isso é patrimônio cultural material, tá? Já o patrimônio cultural imaterial são os costumes transmitidos de geração em geração. Os tipos de manifestações e práticas como a dança, festa, religião, expressões teatrais, musicais e artesanais. Conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de cantar. Isso são imateriais. E a cultura materiais são, o nome já está falando, tá? É material. É
são objetos, são livros, o que tem dentro dos museus, tá? Isso são culturais materiais. E os imateriais é o que vai passando de geração em geração, tá? Vamos lá nos pescadores, como é que os pais ensinam para os filhos a pescar com rede artesanal, aí vão passando depois para os netos e vão, sabe? As rendeiras nossas aqui, que hoje são poucas, mas essa cultura até que está voltando bastante bem, né? Fazer aquelas rendas e bilros que tem aqui. Isso são cultura imateriais, tá? As nossas aqui, tá? Aqui a foto traz uma roda de samba baiano, mas é lá na Bahia, não é a nossa cultura, tá? Não são... Faz parte da cultura brasileira, tá? Cultura brasileira. Lógico, tem muitos baianos que vêm para lá, para cá, que tem a cultura deles, lógico. Aí é essa mistura que tem. Mas a cultura aqui do sul são diferentes. Aqui tem um desafio, tá? Vocês vão responder essas 3 perguntas. Descreva a foto acima e responda, ela se classifica como uma cultura material ou imaterial? Aqui é uma dança, gente. O que que é? Dê exemplos de outras manifestações culturais materiais do Brasil que você conhece. Acabei de falar algumas agora nossa aqui. Tá? O lugar onde você vive, existe cultura, alguma manifestação de atos que possa ser considerado patrimônio cultural imaterial? Temos sim, bastante. E a nossa cultura aqui, que também a gente falou algumas, e tem mais, tá? Antigamente as manifestações culturais ou das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje existe uma grande valorização da diversidade cultural. Hoje é valorizado, tá? Mas antigamente era bem discriminado. Aqui nós temos... Dos diversos povos que vivem no Brasil, tornou-se objeto de pesquisa para muitos historiadores, os sociólogos e os antropólogos. Tá? Aqui tem sociólogos pesquisadores que estudam a organização e o funcionamento dos grupos humanos. Como é que eles funcionam, como é que eles vivem, tá? Como é que eles agem entre si. E os antropólogos pesquisadores especializado no estudo dos grupos humanos dentro de uma determinada sociedade. Um estuda dentro do lugar, como é que eles vivem, como é que é a relação deles humanas. O outro é dentro de uma sociedade. Tem um grupo, né, que tem uma cultura e como é que ele vive dentro daquela sociedade. Jogo rápido. Respondam aqui, bem simples aqui. O que é imaterial e imaterial? Lembrando, sim, que material é concreto, é algo, tá? É um objeto. Diversidade cultural e diversidade de saberes. Os costumes são considerados patrimônio imaterial. Eles se relacionam ao modo de ser, de viver, de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos da comunidade do Brasil. Esses conhecimentos são transmitidos de geração em geração. Tá, aqui tem a capoeira, que a gente já falou sobre ela, da onde que veio, que é dos africanos, que trouxe, que era uma luta, eles lutavam, mas eles, quando eles estavam aqui como escravos, para eles poderem exercer isso e passar para os filhos, né? Esse conhecimento da capoeira, foi passado como se fosse uma dança. Como o pessoal aqui não conhecia, os antigos, né, antigamente, lá, no tempo da escravidão, eles achavam que era uma dança, mas era uma forma deles treinarem, né, a capoeira. O instrumento musical é o berimbau. Quem faz capoeira, eu sei que tem alguns que fazem, deve conhecer bem. Patrimônio cultural brasileiro, o nosso aqui,
vocês podem ler aqui e responder. E aqui nós temos o resumo, ó. Tá? Vocês vão fazer isso aqui conforme tudo que foi falado e explicado aqui, tá certo? Bom trabalho! E próxima aula, a apostila nova, que já tem uma aula, né? Mas nós vamos dar continuidade. Tá bom, pessoal? Beijo e tchau!